Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Pode Bem, o Bem que Conecta, mais um episódio aqui do nosso podcast aqui na cidade de Siqueira Campos, não é? Eu já agradeço a você que está já entrando aqui na nossa live, não é? Também te falo o seguinte, se inscreva no nosso canal, é muito importante que se inscreva no nosso canal, é muito importante também que compartilhe, não é? Com outras pessoas, para que o nosso canal cresça e também ative o sininho, porque sempre, toda semana, a gente está trazendo aqui conteúdos bastante relevantes aqui, né, para a nossa cidade, aliás, para as pessoas, né? Isso é muito importante. Daqui a pouquinho eu vou agradecer os nossos parceiros oficiais aqui do nosso Pode Bem, que sem eles a gente não ia conseguir estar aqui realizando essa live. E hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga advogada, está sempre aqui com a gente, não é? Faz parte aqui do Pode Bem, a doutora Rosana Ramos. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Olá, Adriana. É um prazer sempre poder estar aqui, né? Poder falar um pouquinho, responder um pouquinho e principalmente poder estar participando desse projeto que é o Pode Bem, né? O Bem que Conecta. É verdade, por isso que a gente colocou, né, o Bem que Conecta. Então a gente traz aqui várias temáticas, né, vários profissionais, falamos sobre saúde, falamos sobre maternidade, falamos sobre as mulheres, né, falamos sobre as causas animais, enfim. E falamos também sobre assuntos jurídicos, assuntos super importantes que a doutora Rosana vai trazer aqui hoje, que nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade no INSS. Não é algo que muita gente comenta, não é? E é super importante a gente saber. A decisão do STF sobre a idade mínima para aposentadoria especial também, que está gerando um buchicho aí muito grande sobre isso, não é, doutora Rosana? Exatamente, Adriana. A gente, várias vezes que a gente já conversou, né? Já conversou inclusive aqui, sobre os benefícios por incapacidade, principalmente, são questões que a gente poderia dizer assim, mas isso eu já sei. Tá, eu já sei. Só que os erros que acabam resultando em negativas do INSS são os erros mais simples, aqueles que as pessoas sabem. Os erros mais comuns, mais comuns, as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não sei por que razão. Talvez por questões até estruturais, dificuldades financeiras de se buscar um exame mais especializado, alguma coisa assim, mas as grandes falhas que levam a negativas do INSS são as mais comuns. É por isso que a gente repete várias vezes o mesmo tema. Às vezes traz alguma novidade que o INSS está mudando todo dia, mas o básico, é esse básico, o feijão com arroz da Previdência, que a gente tem que estar batendo sim todo dia. Tem que estar falando mesmo para as pessoas poderem, né, ir assimilando isso também, não é? Exatamente. Então, quando a gente fala em benefício por incapacidade, é claro que a gente vai falar, na maioria das vezes, de assuntos que nós já debatemos. Já debatemos, aqui. Sim, com Mas certeza. São assuntos extremamente necessários que a gente volte a falar sobre eles. Que as pessoas, a hora que precisa, é que ela vai se tocar. Que ela deveria ter contribuído, que ela deveria não ter deixado perder a qualidade de segurada. Porque naquele momento que ela precisa, aí é que vai faltar aquela contribuição. Às vezes uma por ano que ela deveria ter feito e não fez. Exatamente isso. Mas então, para a gente começar, né, o que são esses benefícios por incapacidade do INSS? Com a mudança a lei, né, que veio em 2019, que alterou a maior parte dos benefícios de praticamente tudo no INSS, em 2019, mudou o nome, que era auxílio doença, passou a benefício por incapacidade temporária.
E mudou esse nome. a nomenclatura. Só a nomenclatura. Mas é o auxílio-doença, auxílio que as doença. pessoas são acostumadas, sabe que... E a aposentadoria por invalidez passou a benefício por incapacidade permanente. Então, o que cada um é? Um é temporário, o outro é permanente. É a primeira, vamos dizer assim, a primeira lição básica. Outro detalhe que eu acho importante que as pessoas saibam é que não é automático que uma pessoa tem direito a uma aposentadoria permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Muitas vezes essa pessoa ela fica durante um bom tempo, às vezes anos, esperando para que, renovando perícias, até que o perito considere que aquela incapacidade dela é uma incapacidade permanente, que não vai mais ter cura, não vai ter recuperação, então passa a ser permanente. Então não é tão simples assim. Muitas vezes as pessoas questionam, mas eu já tenho direito a aposentar, eu não consigo mais trabalhar. Tá, essa é a percepção realmente daquela pessoa que está doente. Mas o que vai contar para o INSS é o olhar, é o parecer do perito. Esse perito do INSS é que vai dizer se a sua incapacidade é permanente ou se ela é temporária. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem direito a uma aposentadoria por invalidez, né, um benefício permanente, e chega na perícia, o perito dá 30 dias. Aí ela não entende, mas como, não é? Como? É exatamente isso. Aí é que entra o que eu estava dizendo antes. O que falta? É essa pergunta, né? A pergunta que fica. O que falta para que um benefício seja aprovado, seja deferido pelo INSS? Primeiro, gente, exames bons, atestados, laudos que digam que além de você ter uma doença, essa doença é incapacitante. Ou seja, em razão dessa doença, você não consegue mais trabalhar. Porque muitas vezes a pessoa possui uma doença, ela foi diagnosticada com uma doença, mas essa doença não faz com que ela consegue trabalhar com essa doença, mesmo com a doença. Exatamente. Né? Qual vai ser o parecer do perito nesse caso? Ele vai dizer assim: fulano tem uma doença, tá? O CID dela é tal, no entanto, com fisioterapia, com às vezes com terapias, com medicamento, sim, a pessoa consegue ir vivendo e trabalhando. Então, em razão desse entendimento, é que muitos benefícios são negados. Por isso que eu digo, o que é o X da questão aí nos benefícios por incapacidade? É a documentação médica. A gente diz, né, no direito, a documentação do médico auxiliar. O médico auxiliar é o meu médico, é aquele que eu contratei porque depois vai tudo para perícia, daí outro, exatamente, né? É aquele médico que te atendeu no SUS, que te acompanha. Às vezes também as pessoas perguntam, falando em médico, mas é melhor médico do SUS ou é melhor o médico particular? Independe. O importante é que o documento, o laudo que ele vai fornecer, ele seja completo. Ele diga exatamente que aquele problema seu está gerando incapacidade para aquela atividade que você faz. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, uma dificuldade que eu estou vendo ultimamente é o trabalhador rural. Porque parece que antigamente as pessoas, né, conheciam exatamente o que fazia um trabalhador rural. Agora parece que você tem que desenhar e mesmo assim é difícil para o perito colocar ali que um trabalhador rural que está com as mãos, que tem uma dificuldade, um problema na mão, aquilo ali está impedindo ele de exercer a atividade rural dele. Isso, gente, tem que estar no laudo do seu médico. O seu médico tem que dizer que aquilo ali,
para aquela atividade que você exerce, ela é incapacitante. Senão, vai bater. Você não pode achar que isso é pouco, ou né, não dá muito valor para algumas situações aí que de repente é o ponto-chave mesmo, não é? Exatamente. Esse é o que, para não, já que nós estamos falando aqui, estamos num período de Copa, para não bater na trave. Porque Sim. o que a gente mais vê é pessoas realmente doentes. Elas têm o problema é incapacitante, e elas vão para a perícia e bate na trave. E bate na trave. Tá? E aí ela tem que recomeçar tudo novamente. É isso? Na verdade, já passando, né, para o procedimento de qual seria o segmento disso, se você tem um benefício negado no administrativo, que é diretamente no INSS, qual seria a sua atitude dali para frente? Fazer um recurso no próprio INSS? Gente, geralmente acaba não recomendando, porque se já foi negado, e vão ser eles mesmos que vão analisar, eu acho que é um tempo que acaba sendo perdido. Então, o ideal seria você já ir para a Justiça Federal e já fazer o seu pedido. Olha, eu tenho tal doença, eu já tenho toda a minha contribuição necessária, fui no INSS, fiz o meu pedido e o INSS negou. E agora? Agora eu quero a resposta da Justiça, né? Em poucas, em palavras mais simples, é isso. Então você vai passar por uma perícia na Justiça. Esse médico da perícia na Justiça é um médico neutro. Ele não é um médico do INSS, ele é um médico credenciado pela Justiça Federal que vai analisar de uma maneira neutra a sua documentação para ver e vai te examinar. A maioria, pelo menos os que eu já acompanhei até hoje, os médicos da Justiça Federal, eles examinam toda a sua documentação e te examinam também. Então é bem diferente uma perícia do INSS e uma perícia na Justiça. Através dessa perícia da Justiça, você pode ser aprovado daí. Aquela negativa que você teve no INSS pode se transformar num benefício deferido na Justiça. Mas a Justiça também não faz milagre. Se você vai para a Justiça com o mesmo documento médico, não atualiza seus documentos, tá? Não faz um exame para mostrar que o seu problema teve evolução para pior, que não houve melhora ou algo assim, não vai resolver. Você vai chegar na Justiça e vai ter o benefício negado novamente. E infelizmente a gente vê tanta negativa, uma atrás da outra. De pessoas que de fato estão precisando mesmo receber. Pessoas que realmente precisam. Você sabe que ela tem direito, sim, deveria ter esse direito, mas não conseguiu comprovar. E qual que é a diferença entre o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente? Como o próprio nome diz, a temporária, você pode às vezes requerer um benefício porque você fez uma cirurgia. Você fez uma cirurgia, o médico te deu um atestado dizendo que você deve ficar em repouso por 60 dias. Com certeza esse benefício será aprovado no próprio INSS, porque ele é muito claro, né? O laudo médico ali, ele vem muito claro. A pessoa foi submetida a uma cirurgia e ela não pode trabalhar. Em razão disso, ela deve ficar em repouso 60 dias. Então o próprio INSS vai aprovar esse pedido, mas vai ser um benefício temporário, né? A não ser que você tenha alguma complicação, você tenha que de repente o médico entenda que você deva ficar mais tempo em repouso, aí você pede uma prorrogação desse benefício temporário
pelo tempo que o seu médico determinou que deve ser prorrogado esse benefício. Aí no próprio INSS você vai pedir essa prorrogação e provavelmente vai conseguir. Via de regra, os benefícios temporários são esses. São aqueles que você precisa de alguns meses para recuperar de algum problema. Já o benefício por incapacidade permanente é aquele que o médico vai analisar a sua documentação, vai analisar o seu histórico, muitas vezes um histórico de várias prorrogações de benefícios temporários no próprio INSS e vai concluir. Já vai estar tudo ali, não já é? vai concluir que você já tem que aposentar, porque não tem como mais você retornar ao trabalho. Acho importante também deixar uma situação bem clara. Existem várias pessoas que estão há anos recebendo benefício por incapacidade permanente, que foram chamados à perícia novamente, entraram, caíram no chamado pente fino da Previdência e agora estão cortando o benefício. Então isso acaba acontecendo, isso pode acontecer. Porque daí é avaliado que a pessoa ela pode voltar a fazer o trabalho. Que ela pode voltar. Às vezes tem gente que me pergunta, mas não era permanente? Isso aqui não era uma aposentadoria? Mas todos os benefícios por incapacidade da Previdência Social, eles podem ser revistos dentro de 10 anos após a concessão. Eles podem ser não é algo que é colocado e ali, permanente, mas não fica. É permanente, mas não é, mas tem uma avaliação ali de vez em quando sobre o caso. Então, já falando também na questão do pente fino, quando você for convocado pelo INSS para se submeter à nova perícia, mesmo você estando em benefício, vai atrás do médico, atualiza seus documentos. Porque não adianta você achar que com aquele mesmo documento que te deu o direito lá atrás, o perito vai dizer que você tem direito de continuar recebendo. Pelo contrário, você tem que provar para o perito que de fato você continua doente, que aquilo ali está te incapacitando ainda. Aí, tranquilo, você passa novamente pela perícia. Claro, não perder a data da perícia é fundamental. E ir renovando. Então, muita gente mantém por anos, por uma vida, benefícios, porque sempre que é chamado, apresenta documento e tal, e acaba passando. Vai renovando, né? E é tudo uma coisa muito, muito certinha mesmo, né? Quais, já está falando sobre isso, quais os requisitos para obter esse benefício por incapacidade? Nós falamos bastante aqui sobre a documentação médica, acho que é fundamental, né? Então a pessoa precisa realmente estar munido de documentação médica, mas não é só isso. Não é só isso. Muita gente pensa que basta ter a documentação médica. Às vezes chegam pessoas no escritório dizendo assim: o meu médico disse que era para me mostrar essa carta para a doutora e que eu tenho direito de aposentar, que agora com essa carta eu aposento. Tá. Nossa. Esse é um dos requisitos. Se essa pessoa não tem contribuição, se ela não pagou o INSS por tempo, o tempo exigido, né, que a gente fala carência, para cumprir aquela carência do INSS, não adianta ela estar incapacitada, ela está doente, ela não vai conseguir benefício também. Benefício previdenciário, que a gente diz que é o benefício que depende de contribuição. Hoje, a nossa lei exige que uma pessoa, para ter direito de um benefício por incapacidade, ela tem que ter, no mínimo, 12 contribuições imediatamente anteriores à data que ela vai requerer lá no INSS o benefício. Então, ela tem que ter esses 12. Tem gente que tem 10 anos de contribuição, mas faz 2 anos que parou de contribuir. Essa pessoa, mas aí essa pessoa perdeu, tem que ser antes, né? Essa pessoa perdeu a qualidade de segurada. Então, é claro, existem situações e situações, mas a regra básica, ela perde a qualidade de segurada
se ela ficar um ano sem contribuir. Por isso que eu falei, às vezes por falta de uma contribuição ela não tem direito ao benefício. Porque se ela não tivesse deixado passar aquele ano, tivesse feito uma contribuição ali antes para não deixar perder a qualidade segurada, talvez era o que ia fazer a diferença no seu benefício. Então, a pessoa precisa estar segurada da Previdência, ter um número mínimo de contribuições que a Previdência exige. Então, requisitos básicos para os benefícios por incapacidade é documentação médica mais contribuição do INSS. São 2 requisitos que sem o outro... E contribuição ali, bem próximo ali é onde vai fazer o pedido. Para manter a qualidade. Para manter a qualidade. Segurado. Gente, nós não estamos falando aqui dos benefícios assistenciais. Tá? Que é outra situação. Exatamente, né? É outra situação, exige outros requisitos, né? A gente já falou bastante, podemos vir falar só sobre isso, que é o BPC-LOAS. É uma outra situação. É assistencial. É um benefício assistencial, é aquela situação emergencial de uma pessoa que não tem contribuição, não teve condições de contribuir, é um outro departamento, né? Mas quando se fala de benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente, nós estamos falando de benefícios que dependem de contribuição. E toda doença gera direito a esse benefício por incapacidade? Não. Apenas aquela doença que gera incapacidade para suas atividades do dia a dia, atividades profissionais, é aquela que vai te impedir de fazer algo para você ter renda. Por isso que quando você fica impedida de ter renda, o INSS vai retribuir para você aquela contribuição que você fez durante certo período. Por isso que tem que realmente, de fato, contribuir. É totalmente diferente. A Previdência Social, a nossa Previdência Social, ela é um sistema contributivo. Ou seja, se você não contribui, você não tem o retorno. Tá? Por isso que eu digo que quando a gente fala do outro benefício, o outro não é um benefício previdenciário, é assistencial, é totalmente diferente, não é? Não precisa ter essa da contribuição mesmo, né, do INSS. E aí você até já comentou aqui, né, como que funciona essa perícia médica do INSS, não é? Então, essa perícia, a pessoa tem que passar pela do INSS, porque a gente, para poder ir para a justiça, a gente depende da negativa do INSS. Eu não posso simplesmente ir direto para um processo judicial. Eu preciso ter uma negativa, ou seja, ir lá no INSS, passar por aquela perícia, ter o benefício negado, aí eu vou para a justiça. Sim. Essa perícia do INSS, a gente ouve muita reclamação. Muitas vezes as pessoas falam, mas o médico mal olhou para mim, nem olhou minha documentação e já negou. Infelizmente, é assim que funciona, tá? Não tem o que fazer sobre isso. Não vou generalizar, mas na maioria dos casos é assim que funciona. Então, se você teve ali, recebeu a cartinha depois que o benefício foi negado, aí o que você tem a fazer? Entrar com o pedido judicial e passar pela nova perícia que será feita na justiça. Aí, como eu falei antes, é uma perícia diferente, porque você vai ter alguns minutos realmente com o médico que vai te examinar, vai olhar toda a sua documentação e vai dar o parecer dele, que vai ser definitivo para esse processo que você está pedindo. Então, basicamente, a perícia é isso. Isso é muito importante, né? E o que fazer, a gente até, né, quando esse benefício é negado, é justamente isso, né? Entrar, ir para a justiça e levar toda a documentação, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de comentar sobre esse tema? Eu entendo assim, gente, tenha um cuidado, um cuidado mesmo de
verificar se você está pagando o INSS. A gente entende todas as dificuldades que o cidadão brasileiro passa, né? O dia a dia, o salário contado, mas as pessoas precisam ter essa responsabilidade de pensar no amanhã. Não dá para passar despercebido que todos nós precisamos uma hora ou outra de um benefício do INSS. Uma hora ou outra a gente fica incapacitado de exercer as nossas atividades, às vezes não tem a quem recorrer, então nós vamos precisar que o INSS retribua o que a gente contribuiu. Mas para isso a gente tem que contribuir. Tem que contribuir. Então, está muito atento em relação a isso. Exatamente. Né, atenção, busque informação, procure advogado de sua confiança, vai lá, se informe qual é a sua situação, quantos meses você precisa contribuir, ou se você quer fazer já ali para já ir prevendo uma aposentadoria mesmo. Sim. Faça. Hoje, essa simulação é algo tão simples de se fazer, de você simular ali o que você tem, o que falta. Então, a orientação que fica é essa: fique atento às suas contribuições e quando depender de algo incapacitante, tenha documentos médicos relevantes, documentos bons, porque senão vai bater na trave, não vai ter gol de jeito nenhum. Não vai ter gol de jeito nenhum, daí não dá, né? E essa decisão aqui já passando, né, sobre o STF, sobre a idade mínima para aposentadoria especial. Pois é, nas últimas semanas aí nós tivemos um alvoroço de pessoas que trabalham em condições insalubres. São aquelas pessoas que trabalham com eletricidade, produtos biológicos, pessoas que trabalham em hospitais, em situações de perigo. Então, essas pessoas têm direito a uma aposentadoria diferente. É a chamada aposentadoria especial. Com menos tempo de contribuição, ela consegue aposentar. Mas qual o requisito básico aí para que ela se enquadre nessa aposentadoria? É que essa atividade que ela exerce, ela tem que estar reconhecida como uma atividade nociva, que prejudica a saúde dela. Prejudica a saúde dela, comprovado através do chamado PPP, do LTCAT, que são documentos que as empresas vão fazer e que vão indicar que aquela atividade específica, ela é uma atividade perigosa. Porque as empresas, elas são obrigadas a ter isso daí, não é? Sim, esse elas documento... são um documento que elas são obrigadas, né? Porque de fato o profissional tá... Por isso que é insalubre, não é? Exatamente. E aí modifica tudo. A gente já teve situações, assim, tempos atrás, que era mais difícil a pessoa conseguir esses documentos junto às empresas. Hoje não. Eu posso afirmar que hoje é algo tão comum para as empresas que trabalham, né, que tem esse tipo de atividade, que um funcionário chegar e pedir o PPP, o LTCAT para a empresa é algo comum. Né? Não vejo nenhum problema nisso. Então, o primeiro ponto é a pessoa estar identificado dentro dessa atividade, aí ela vai ter o privilégio, a gente fala privilégio, mas não é bem um privilégio, porque se ela trabalha em situações que prejudicam a saúde dela, não é tão fácil assim, né? Sim. Mas ela vai ter a vantagem de se aposentar talvez com 15, com 20 ou 25 anos de serviço, diferente das outras aposentadorias. Mas para que ela conseguisse isso, quando nós tivemos a alteração na lei em 2019, ela fixou uma idade mínima. Além de você provar que você tem 25 anos de atividade insalubre,
você tem que ter 25 anos, por exemplo, tinha que ter 60 anos de idade. Então a pessoa às vezes trabalhou ali desde os seus 18 anos, já completou ali esses 25, os 25 anos em atividade nociva, tal, tem comprovado, mas ela tinha que ficar esperando, trabalhando ainda até completar 60 anos. O que o STF fez? Ele entendeu que essa lei que fixou essa idade mínima, ela é inconstitucional. Porque, assim, em palavras mais simples, eles entenderam que não tem lógica a lei dizer que você tem 25 anos de trabalho insalubre, você não pode mais ficar naquela atividade que aquilo ali vai prejudicar mais ainda a sua saúde. Que continuar. E tem que continuar porque você não tem a idade mínima. Sim. Né? Não fecha a conta, não fecha a conta. Então, isso foi realmente um entendimento muito bom. Realmente por isso que muita gente, né, houve um alvoroço nessas semanas, porque as pessoas que já têm esse tempo de atividade comprovado e estava esperando completar a idade, agora já a história mudou. Só que ainda não está valendo. Né? A gente precisa de toda uma parte burocrática ainda. Nós não sabemos ainda como que o INSS vai aplicar isso na prática para aqueles processos que já estavam em andamento. Não sabemos ainda, porque muita gente já entrou com o pedido, mas não está nada definido. Não está nada assim. Não é? Nós não sabemos também se de repente não pode haver mais recurso aí por parte do INSS. Se houver, para tudo. Então não é que é automático isso. Infelizmente, não é automático. Então nós vamos ter que esperar. Vamos ter que aguardar os desdobramentos dessa situação. E também temos que ter em mente que a única coisa que mudou dessa lei de 2019 é a questão da idade. Porque a aposentadoria especial, ela não teve só isso de prejudicial ao segurado quando mudou a lei. Teve outras situações. E essas outras situações o STF não mudou, ele só mudou, só entendeu, né, que era inconstitucional a parte da idade. Então a média, por exemplo, que acabou prejudicando muito, porque antes daria um valor melhor na renda, né, na aposentadoria desse segurado. Com a mudança da lei, a renda ficou menor. Essa alteração da lei não foi mudada pelo STF. Então, essa pessoa que trabalha em condições insalubres, perigosas, penosas, ela tem que saber que o que mudou é só a questão da idade. O restante, infelizmente, nós continuamos com aquela situação. Tem que continuar, né? Até a coisa meio... Isso, procurar se informar, ir atrás de pessoas que possam te orientar, né? Procure um profissional, um advogado da sua confiança e analise o seu caso, já vai se precavendo, porque se você se enquadra nessa questão de estar aguardando essa idade mínima, isso com certeza agora vai mudar. Não sabemos se vai mudar hoje ou daqui a um ano, mas já teve o primeiro passo. O que é muito importante, não é? Muito importante. É muito bom rever essas coisas que não estão muito de acordo, né? Que bom. Eu acho que o conhecimento, não é a luz, não é, doutora Rosana? Quando você sabe do que você precisa, principalmente quando está se falando de pessoas, né, de trabalhos. É por isso que eu gosto muito quando você vem aqui, para a gente poder dar essa luz, né? Porque às vezes a pessoa escuta lá e ela fala, poxa vida, aquilo, eu me enquadro dentro daquilo, não é? E eu aprendi mais alguma coisa. Então acho que é muito importante. E mais do que isso, do que aprender mesmo, né? De repente isso muda a vida da pessoa. Sim, não muda é? A vida, muda a vida, muda a realidade, porque ela estava ali, ou de repente ela precisava de um acesso
né, a um conhecimento ali que ia ajudar ela ou ajudar alguém da família dela, e ela pode, né, assistindo, ela pode ter esse conhecimento, falar, poxa, agora, ou ficar mais tranquila, né, que às vezes a pessoa, principalmente nesse assunto que você citou aqui agora, né, dessa mudança, então ela fala, poxa, então tá caminhando, né, porque tem muita gente que tá dentro dessas situações, não é? Nossa, muita gente. A gente percebe no dia a dia tanta gente que precisa de um benefício por incapacidade e às vezes a gente tem que dar um chacoalhão às vezes na pessoa e falar assim, poxa vida, tenta pagar mais 6 meses para você recuperar a qualidade de segurado e enquanto isso você vai tentar, mas eu só consigo pelo SUS. Tudo bem, você tem 6 meses para ir lá, fazer seus exames, esperar o SUS marcar com o especialista. Então, é a situação de você se planejar. Se planejar. Tem que se planejar, tem que ir tentando resolver a situação com aquilo que você pode fazer. Porque muitas coisas não dependem da gente. Mas o que depende, tem que fazer. Tem que fazer, com certeza. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui ao Carlos Silva, aqui do Pode Bem, também o Flávio Melo, não é? Que são parceiros nossos aqui. Nós temos os nossos parceiros oficiais aqui do Pode Bem, o Mercado Modelo, que está com a gente também, aqui o Fernando Sene, né, do Mercado Modelo, aqui na cidade de Siqueira Campos, o Eduardo Rover, hipnoterapeuta, também que está com a gente, apoiando aqui o nosso projeto, a CNI Casa e Terra Imobiliária, 14 anos aqui na cidade, né, transformando o seu sonho em endereço, né, isso é muito importante. Então a Júlia e o Leandro abraçaram também o nosso projeto aqui, a Grafimix, o Adriano e toda a equipe, sempre melhorando aqui o nosso estúdio, né? E a gente tem mais coisas para fazer aqui e é muito bacana, eles estão com a gente. A Montanet também, que nos cedeu aqui a internet para a gente poder estar, de fato, né, levando esse conteúdo aqui para você. Também quero agradecer a Vera Cerchiari. A Vera é palestrante aqui na cidade de Siqueira Campos, né? Viaja muito e ela tem uma base muito boa na questão de falar sobre as mulheres, né? Sobre 50 a mais. Então ela abraçou o nosso projeto, porque o nosso projeto também tem o quadro Elas por Elas. E a gente gosta muito, né, doutora Rosana, de falar sobre as pautas femininas. Então a Vera veio com a gente para somar, não é? Isso é muito importante. A Helena do Mercado Bom Jesus também está com a gente e eu fico muito feliz que ela falou, Dri, em especial no quadro Elas por Elas, né? Então isso é muito importante, não é? A gente precisa, não é, doutora Rosana, desses parceiros. A doutora Rosana que está com a gente no Pode Bem desde quando começou. Quero agradecer também o pai dela, o Toninho Ramos. Nós estamos num espaço aqui cedido por ele, não é? E a gente fica assim, é só gratidão, porque se ele não tivesse feito isso, a gente com certeza não estaria aqui fazendo o nosso podcast, não é? E ele tem aqui nesse espaço também o Museu do Rádio, e é assim incrível, porque a gente aprende muita coisa com ele, né, doutora? Você aprende muita coisa com ele. E até se você quiser vir conhecer, fica aqui na Rua das Flores, o nosso Pode Bem, e o Museu do Rádio do Toninho Ramos também, não é? Então, assim, são esses parceiros que a gente fala, eu gosto de falar os parceiros oficiais, porque eles estão juntos, eles abraçaram essa causa, não é? A gente sabe que não é fácil manter um podcast, porque não é fácil você levar conteúdo, né? E já faz mais de 2 anos que a gente está nessa luta, não é? Quero agradecer muito a Cida, que está com a gente também desde o começo. No começo ela cedeu uma sala lá no Unopar. A Cida, ela é proprietária da Unopar aqui de Siqueira Campos, Unopar de Venceslau Braz e várias outras cidades que ela tem, inclusive com uma novidade em Venceslau Braz, os cursos presenciais também agora. Então isso é muito bacana, não é? A Cida, uma mulher guerreira que está com a gente aqui apoiando. E aí até faço um pedido, se você quiser
fazer parte aqui do nosso Pode Bem, não é? Converse com a gente, veja como que você pode estar aqui com a gente, né? Passando aqui na nossa TV e também nas redes sociais, que a gente precisa mesmo de parceiros aqui unidos, porque a gente leva conteúdo bom mesmo, isso é certeza, não é? E eu agradeço a doutora Rosana, mais uma vez a gente juntas aqui, né, levando esses conteúdos tão informativos e necessários, não é? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, e como você falou, se uma pessoa que ouvir aproveitar esse conteúdo e, né, aquilo despertar, olha, aquilo, eu posso fazer isso e isso vai me render um benefício, já está valendo a pena. E é verdade, com certeza. Eu agradeço e vamos pegar outros temas aí interessantes para a gente trazer aqui, não é? Sim, bom, estamos à disposição. É isso aí, beijo para você, até mais.